Olá, hoje nós vamos seguir o nosso estudo da cinética química e trabalhar o importante conceito de mecanismos de reação. Vamos abordar primeiro alguns conceitos básicos e as chamadas hipóteses mecanísticas e depois aplicar esses conceitos em alguns exemplos. Depois nós vamos trabalhar um dos mecanismos mais importantes, que é o da cinética enzimática. O que são mecanismos de reação? Mecanismos de reação são etapas subsequentes encadeadas que constituem uma reação global. Existem algumas hipóteses que nós devemos fazer a respeito dos mecanismos de reação quando nós decompomos. A primeira é que as reações ocorrem em algumas etapas elementares que são caracterizáveis, e nessas etapas elementares a ordem parcial é igual à molecularidade, coisa que não vale para a reação global. Existe também a hipótese da etapa determinante da velocidade da reação, que nós já trabalhamos na última aula, quando vimos que em reações sequenciais o que importa para a velocidade da reação é a etapa mais lenta. A hipótese do estado estacionário, que nós vamos trabalhar com bastante detalhe, e a hipótese do pré-equilíbrio, e também a análise do controle por difusão e por reação. Vamos imaginar aqui uma reação onde A reage com B formando C, numa reação reversível, e C posteriormente forma D. Aqui nós temos então uma primeira etapa que é reversível, como dito, portanto com uma reação com uma constante cinética direta K1 e uma constante cinética inversa K-1, e a segunda etapa tem uma constante cinética K2. Nós podemos decompor isso em três etapas, ou seja, A mais B dando C, C dando A mais B, ou C dando D. E essas três etapas então levam a equações cinéticas. As equações cinéticas que nós temos são para a concentração de A com o tempo, para a concentração de B com o tempo, para a concentração de C com o tempo, para a concentração de D com o tempo. Se nós colocarmos dessa maneira, o sistema parece bastante complexo. Então, nós precisamos fazer algumas hipóteses simplificadoras para poder lidar com esse sistema. A primeira hipótese é a hipótese do estado estacionário. Nós vamos admitir que o intermediário aqui formado, uma vez que participa de reações direta e inversa, e a outra reação direta, depois de um certo tempo, tem a sua concentração constante. Sua concentração constante significa que nós dizemos que se encontra num estado estacionário. Estado estacionário, então, é caracterizado por velocidade nula, ou seja, a derivada da concentração de C com o tempo é igual a zero. Como nós vimos, a derivada da concentração de C com o tempo depende dessa etapa, portanto, K1 a B, dessa outra etapa, portanto, menos K-1 vezes C, e dessa outra etapa aqui, menos K2 vezes C. O somatório de todos esses termos é igual a zero, significa que nós podemos colocar para um dos membros, no membro esquerdo, todos os termos contendo C, e no membro direito todos os outros termos, e isolando C, nós vemos que a concentração de C, em função da concentração de A e B, é expressa através dessa expressão aqui. Concentração de C é igual a K1 sobre K-1 mais K2A vezes B. A velocidade de formação do produto D é, através da última etapa, K2 vezes a concentração de C, de modo que a velocidade efetiva da reação passa a ser essa aqui, K1, K2, dividido por K-1 mais K2 vezes A vezes B. Ou seja, um mecanismo, através da hipótese do estado estacionário, prevê que se trata de uma cinética de segunda ordem, primeira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B, e a constante cinética efetiva da reação é, na verdade, uma combinação adequada das constantes das etapas elementares através dessa expressão aqui. Outra hipótese, que é um pouco mais simples, é chamada hipótese do pré-equilíbrio. O que é a hipótese do pré-equilíbrio? A hipótese do pré-equilíbrio assume que C, uma vez formado, vai estar em equilíbrio com os reagentes A e B, de modo que esta reação e essa reação aqui atingem um equilíbrio. Somente depois do equilíbrio, C vai ser lentamente drenado para a formação de D.
O equilíbrio é atingido com velocidades direta, K1AB, igual a velocidade inversa, K-1 vezes C, o que leva, assim como nós vimos na última aula, a uma expressão da constante de equilíbrio, que depende também dos quocientes das velocidades das constantes cinéticas direta e inversa. Daqui nós rearranjamos e encontramos a concentração de C como K1 sobre K-1 AB, o que colocado na equação da formação de D resulta nessa expressão aqui. Reparem que a hipótese do pré-equilíbrio prevê exatamente a mesma ordem de reação, ou seja, a primeira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B. Porém, a constante cinética efetiva prevista pela hipótese do pré-equilíbrio, ela não é a mesma que a prevista pela hipótese do estado estacionário. Na verdade, é muito similar. Se nós pegarmos aqui, é apenas aqui a ausência do termo mais K2. Essa hipótese aqui é mais restritiva, é menos precisa do que a hipótese do estado estacionário e normalmente ela é apenas usada quando a expressão do estado estacionário é muito complexa. Controle por difusão versus controle por reação é outro aspecto que nós devemos levar em conta quando nós analisamos a cinética de uma reação. Vamos imaginar que as espécies A e B reagem formando um produto C. Porém, isso se dá em duas etapas. Primeiro, A e B se aproximam, formando um par AB, e esse par AB posteriormente reage formando o produto C. Para formar o par AB, é necessário considerar o processo de difusão das etapas das espécies A mais B para formar o par. E também o quanto que A e B, o par AB, se separa formando as espécies precursoras. Essa etapa aqui é caracterizada pela difusão das espécies moleculares. Uma vez formado o par, é necessário que ele tenha uma energia superior à energia de ativação para formar o produto. Portanto, essa etapa aqui é caracterizada como uma etapa de ativação. A taxa total de variação de concentração de AB, DAB, DT depende então da reação direta, KD-AB, da reação inversa, KD'-AB, da reação de formação de C, KA-AB. Nós aplicamos aqui a hipótese do estado estacionário, ou seja, a concentração efetiva desse par AB não se altera com o tempo. Então, DAB/DT igual a zero. De onde nós temos, então, que a velocidade, que depende da concentração de AB, vai ser expressa por essa equação aqui. Então, é uma cinética de segunda ordem, depende da primeira ordem em relação a A, primeira ordem em relação a B, e a constante cinética efetiva é, na verdade, como vimos também anteriormente, uma combinação adequada das constantes elementares das reações que fazem parte do mecanismo. Nós temos agora dois casos limites. O primeiro caso limite é do chamado controle por difusão. Vamos imaginar que a constante da reação de ativação é muitíssimo maior que a constante de difusão. O que significa isso? Que essa reação é muito rápida. Reação muito rápida significa que uma vez formado o par, ele imediatamente reage. O que controla, então, o que limita a reação é a difusão das espécies para se encontrar. Isso aqui, então, nos indica que se Ka for muito maior que Kd', isso aqui é desprezível, fica Ka sobre Ka vezes Kd sobre Ka e Ka se cancela, então resta Kd'-AB. O outro limite é o limite de controle por ativação. Vamos imaginar então que essa reação aqui seja muito mais lenta que essa outra, ou seja, é muito lento, uma vez o par formado, ele demora muito para reagir. Então é muito mais rápido o par se formar e se separar do que reagir. Isso é simbolizado aqui por Ka muito menor que Kd', ou seja, isso aqui é desprezível, de modo que a constante cinética efetiva passa a ser essa aqui, dependendo das etapas de ativação e de difusão. Um mecanismo que
é interessante para ilustrar as ideias até agora abordadas é o chamado mecanismo de Lindemann. No mecanismo de Lindemann, nós exploramos o que acontece com uma espécie em fase gasosa. Vamos imaginar duas moléculas da espécie A reagindo em fase gasosa, colidindo entre si e formando uma espécie ativada. Essa espécie ativada depois, posteriormente, decompõe e forma o produto C. A hipótese do estado estacionário indica que a concentração dessa espécie ativada não vai se alterar com o tempo, ou seja, dA ativado dt igual a zero. A concentração da espécie ativada depende de 3 passos: da formação, K1A ao quadrado, da decomposição via reação reversível, K-1A ativado, e da decomposição via formação do produto, ou seja, K2A ativado. O somatório de todos esses termos é igual a zero, nos permite isolar a concentração da espécie ativada, ou seja, a concentração de A ativado, que então é K1 dividido por K-1A mais K2, que multiplica a concentração de A ao quadrado, que a gente pode ver que é uma expressão um pouco mais complexa. A taxa de formação de C, dC dt, é igual a K2 vezes A ativado. Ela então depende como K2K1 sobre K-1A mais K2 vezes A ao quadrado. É então uma expressão cinética complexa que em si não exibe uma ordem clara de reação, ou seja, é uma expressão que não há atribuição de ordem possível, mas há possibilidade de atribuir a ordem em 2 casos limites. Se a concentração da espécie for muito alta, a ponto de K-1 ser muitíssimo maior do que K2, K2 é desprezível frente a K-1, de modo que a gente tem K2, K1 sobre K-1A vezes A ao quadrado, uma das concentrações se cancela, e aí a gente tem K2, K1 sobre K-1 vezes A, ou seja, a cinética se passa como sendo uma cinética de primeira ordem. Para concentrações baixas, porém, onde K-1 vezes A é muito menor do que K2, esse termo aqui é desprezível e o que nós temos é no denominador K2, então K2 e K2 acaba cancelando, a velocidade efetiva é K1A ao quadrado, ou seja, trata-se de uma cinética de segunda ordem. Então, dependendo da concentração, a mesma expressão cinética pode indicar uma expressão cinética de primeira ordem ou de segunda ordem. E no final vamos abordar a cinética enzimática. O que é a cinética enzimática? A cinética enzimática descreve como que uma enzima reage com o substrato, formando o complexo enzima e substrato, e depois, posteriormente, recuperando a enzima e formando o produto. A primeira etapa é uma etapa reversível. O complexo enzima e substrato, uma vez formado, pode retornar e formar novamente a enzima e o substrato separados originais, ou então pode seguir adiante para formar o produto. A hipótese do estado estacionário aplicada nesse caso é de que a concentração do intermediário, ou seja, do complexo enzima-substrato, não se altera com o tempo, ou seja, dES dt igual a zero. Existem 3 termos que levam à alteração da concentração do complexo enzima-substrato: K1ES, K-1 vezes a concentração de ES, menos K2 vezes a concentração de ES. O somatório de todos é igual a zero, é a aplicação da hipótese do estado estacionário, o que nos permite isolar a concentração de ES, a concentração do complexo enzima-substrato, em função da concentração da enzima e do substrato. Porém, a concentração da enzima, que é a enzima livre aqui no caso, não é necessariamente acessível. O que é acessível experimentalmente é a concentração total, inicial da enzima. Como a concentração da enzima livre está relacionada à concentração inicial total da enzima, como E igual a E0 menos ES, nós podemos substituir nessa equação, essa expressão aqui, obtendo então uma outra expressão em função de ES. Aqui nós vemos que tem um termo ES no produto, aliás, no membro direito, que precisa então ser isolado.
E agora, então, fazendo a separação, todos os termos envolvendo ES na esquerda, todos os outros termos na direita, nós encontramos que a concentração do complexo enzima-substrato é uma função da concentração enzimática total e da concentração do substrato, através dessa equação aqui, que já é a própria equação de Michaelis-Menten. Nós trazemos a equação de Michaelis-Menten para uma forma um pouco mais facilmente reconhecível se nós dividirmos numerador e denominador pela constante cinética K1, dividindo por K1 em cima e embaixo. Então nós temos aqui, vai ficar E0S dividido por K-1 mais K2 sobre K1 mais S. Ou seja, a concentração do complexo enzima e substrato é E0S dividido por essa combinação adequada de constantes cinéticas, recebe o nome de constante de Michaelis, Km. Então a gente tem ES igual a concentração E0S sobre Km mais S. A representação gráfica vai ser uma curva que tem esse formato aqui. A velocidade de formação do produto é a velocidade dessa etapa, que é K2 vezes a concentração do complexo enzima-substrato, ou seja, K2 E0S sobre Km mais S. Quando o S tende ao infinito, esse termo aqui é muito grande, o S é muito grande, em comparação ao Km, vai acabar cancelando, a gente tem uma velocidade que é a velocidade máxima. Vamos analisar então essa velocidade máxima. Como dito, então, o S é muito maior que Km, para S tendo no infinito, Km é desprezível, então o S cancela aqui em cima e embaixo, fica que quando S for muitíssimo maior que Km, o caso limite é a velocidade igual à velocidade máxima, K2 é zero. Trata-se de uma cinética de ordem zero, porque a concentração total da enzima é uma constante, então ela não depende da concentração do substrato. Portanto, ordem zero em relação ao substrato. O outro caso limite seria no caso da concentração de substrato muito baixa, ou seja, muito menor do que Km. Nesse caso, S aqui é desprezível frente a Km, então nós temos K2 E0S sobre Km. K2 sobre Km, E0 vezes S. Temos então uma reação que é de primeira ordem em relação ao substrato. Aqui então nós temos os dois casos, caso limite da concentração do substrato muito alta, em vermelho, o caso limite da concentração do substrato muito baixa, em azul, ou seja, ordem zero aqui, primeira ordem aqui. Se nós então substituirmos esse Vmax na equação cinética, nós pura e simplesmente podemos colocar V igual a Vmax S sobre Km mais S, que é a forma mais facilmente encontrável da expressão da equação cinética de Michaelis-Menten. Essa equação aqui, nessa curva, é difícil de ser extrapolada. Então, normalmente a gente faz um plot linear. Como é que se faz o plot linear? A linearização, existem vários tipos de linearização, a mais comum é a linearização de Lineweaver-Burke, onde a gente faz a representação do inverso da velocidade versus o inverso da concentração do substrato. 1 sobre V, que é obtido invertendo aqui, é igual ao inverso disso aqui, que fica então Km mais S dividido por Vmax S, que é então 1 sobre Vmax mais Km sobre Vmax 1 sobre S. Trata-se então de uma relação linear entre o inverso da velocidade e o inverso da concentração do substrato, onde o parâmetro linear, onde corta o eixo, é 1 sobre Vmax, e o parâmetro angular é Km sobre Vmax.